Olá, eu sou Beth Gravina para a continuação da leitura do livro Para Estar com Deus, de Francisco Faus, capítulos 17 e 18. A presença de Deus, sob o sol de Deus. O pardal, a despedida e a promessa. Pouco tempo antes de falecer, São José Maria Escrivá dizia a alguns dos que estavam perto dele: rezem por mim para que seja bom, isto é, para que tenha a presença de Deus e seja mortificado. Pode parecer pouca coisa, no entanto, a Bíblia dá-nos como sinal da santidade precisamente caminhar na presença de Deus. Gênesis 17, 4, Salmos 56, 14 e 116, 9, etc. Ter presença de Deus é, antes de mais nada, tomar consciência de que Deus vive e está sempre perto de nós, que nos vê, que nos ouve, que nos acompanha com amor e se interessa como Pai até pelas menores coisas da nossa vida. Creio que nos pode ajudar a perceber o sentido desta realidade recordar 3 passagens do Evangelho. Você se lembra do pardal? Sim, do passarinho. Olhai os pássaros do céu, diz Jesus. Vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Mateus 6, 26. E também, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Mateus 10, 29 e 31. Presença de Deus Pai. Você se lembra da última despedida de Jesus? Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 29. Presença de Deus Filho, de Cristo, principalmente na Eucaristia. Você se lembra da grande promessa de Jesus na última ceia? Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, que ficará para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que permanece junto de vós e está em vós. João 14, de 16 a 17. Presença de Deus, Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, está convosco, convive conosco, voltada amorosamente para nós. Mais ainda, se estamos em graça de Deus, mora em nossa alma, como nos lembra São Paulo. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. Nós somos, insiste, o templo de Deus vivo. 2 Coríntios 6, de 16 a 18. O poço e o túnel. O teólogo belga Jacques Leclerc usa uma comparação sugestiva. Diz que muitos são como um homem que vive agachado no fundo de um poço estreito, escuro e cheio de lama. Não é um poço alto. Bastaria que fizesse o esforço de ficar em pé, de apoiar as mãos na borda do poço, retesar os músculos e erguer-se até colocar a cabeça para fora. Veria então um panorama maravilhoso, campos verdejantes, caminhos, riachos, montanhas ao longe, cidades. Uma paisagem que poderia ser para ele um mundo novo, um mundo maravilhoso, se decidisse a sair do poço. Quando alguém começa a ter presença de Deus, sai do poço, ou então sai de dentro de um túnel, como dizia, de modo muito expressivo, São José Maria, mostrando, além disso, em que consiste o mundo novo. Alguns passam pela vida como por um túnel e não compreendem o esplendor e a segurança e o calor do sol da fé. Caminho número 575. É preciso sair do nosso túnel, carente da perspectiva de Deus, esse túnel que só nos permite enxergar o mundo ao nível do chão, nas suas dimensões mais planas e rasteiras,
e passar a contemplar a vida sob o sol da fé, que dá luz e sentido novo, divino a tudo. Ter presença de Deus é simplesmente manter abertos os olhos da alma. Então Deus faz com que compreendamos o esplendor do sol da fé. Com a luz de Deus, as pessoas, as coisas e os acontecimentos ganham uma dimensão nova, muito mais profunda, bonita e alegre. Até mesmo o sofrimento pode ganhar o brilho e as cores do amor e da alegria. A segurança do sol da fé. Com essa luz de Deus, a alma se enche de confiança, de segurança. Aconteça o que acontecer, podemos afirmar com convicção o que dizia São Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28, de 31 a 35. O calor do sol da fé. Com a fé na presença de Deus, podemos sentir aquele aconchego que, mesmo na proximidade de sua paixão e morte, Jesus sentia. O Pai que me enviou está comigo. Ele não me deixa sozinho, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. João 8, 29. É o calor do carinho de Deus, nosso Pai, que a fé nos faz experimentar. Entendemos então o mandamento da alegria que dava São Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma. Filipenses 4, de 4 a 6. A presença de Deus, como vemos, leva a viver todos os instantes da nossa vida com espírito cristão, esperança e alegria. Aprofundaremos um pouco mais nisso nos próximos capítulos. Capítulo 18. A presença de Deus. Como consegui-la? A respiração da alma. Muitas vezes vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que também está sempre ao nosso lado. E está como um Pai amoroso. Necessário é que nos embebamos, que nos saturemos de que Pai e muito Pai nosso é o Senhor que está junto de nós e nos céus. Caminho número 267. Como conseguir embeber-nos dessa realidade na prática? Penso que nos pode ajudar uma imagem expressiva, a dos mergulhadores. Muitos séculos antes de que fossem inventados os equipamentos de mergulho, com suprimento de oxigênio e outros acessórios, já havia mergulhadores em todos os continentes. Por exemplo, os pescadores de pérolas do Mar Vermelho ficavam dentro da água durante um tempo que a nós pode parecer muito longo, mas que se conta apenas por minutos. Necessariamente tinham que sair à tona para respirar, sob pena de morrerem afogados. Nós que passamos os dias mergulhados em mil coisas, no imediatismo das urgências diárias, muitas vezes nos esquecemos de emergir para o ar de Deus, com o perigo de ficar espiritualmente asfixiados. Precisamos muito de subir constantemente para respirar o ar de Deus. Como conseguimos isso? Sempre que lutamos por lembrar-nos dele mediante atos explícitos de presença de Deus e também de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, consistem em breves pensamentos, desejos, aspirações e orações impregnados de fé e de amor que servem como elevadores da alma para Deus. Uma condição prévia. Os atos de presença de Deus pressupõem uma condição: não estar submergidos de tal maneira no mundo que a pressão das águas nos esmague a alma. É o que acontece quando vivemos o dia a dia de costas para Deus, sepultados sob uma massa imensa de preocupações e ocupações pessoais, de sonhos, imaginações, projetos e satisfações que estão concebidos e vividos totalmente à margem de nosso Senhor. É justamente para evitar esse perigo que os santos nos incentivam vivamente a esforçar-nos por viver na presença de Deus.
Para consegui-lo, a primeira condição é levar a sério as práticas espirituais diárias ou periódicas que já comentamos até aqui. Elas deixam a alma aquecida, como se aquecem os atletas antes de competir, pronta, desperta, disposta a dar com leveza o salto para Deus no meio das tarefas e da agitação do dia. Ajudados por essa disposição da alma, será mais fácil que consigamos empregar os meios tradicionais na espiritualidade católica que servem para manter, aumentar e melhorar a presença de Deus durante o dia. Meios para alcançar a presença de Deus. Existem diversos meios para nos lembrarmos de Deus, cuja eficácia foi comprovada pelos santos durante 2 milênios. Vou lembrar alguns deles, fazendo antes, porém, 2 ressalvas importantes. A. Esses meios têm um papel, por assim dizer, de muletas. Devem acolher-se e usar-se com sensatez e liberdade de espírito, na medida em que nos ajudem mesmo a lembrar-nos de Deus durante o dia. Se não nos ajudam, vamos deixá-los de lado, como se faz com as muletas desnecessárias. O que não se pode fazer, se queremos viver com Deus, é não usar nenhum. B. Não nos esqueçamos de que quem guia nossa alma é o Espírito Santo, que sopra onde quer. João 3:8 e Romanos 8:14. Por isso, o primeiríssimo meio é deixar-nos guiar docilmente pelas inspirações do Espírito Santo, que não faltam quando a alma tem boa vontade e é alma de oração. E agora vamos às sugestões. Eu sinto muita alegria quando um amigo ou conhecido me fala do filho recém-nascido, ou da esposa, ou da família inteira e me mostra sorridente a foto digital deles no celular ou na agenda eletrônica. O carinho faz-lhe sentir a necessidade desses lembretes para tê-los presentes. Todo coração precisa da presença de seus amores. O nosso coração, quando quer amar a Deus, precisa da mesma coisa. Por isso, um bom meio de alimentar a presença de Deus é, entre outras coisas, a. Colocar nesses aparelhos eletrônicos de uso diário e no computador de trabalho alguma imagem de Cristo, de Maria Santíssima, de santos, etc. Na internet achamos um estoque grande. Depois de inseri-los, bastará um olhar de carinho para esse ícone e estaremos fazendo um ato de presença de Deus. Também será um ato de presença dirigir-lhes invocação, uma oração breve, um pedido para as necessidades daquela hora, ou um oferecimento concreto, oferecer a Deus o trabalho daquele momento, a resolução de sermos mais delicados com os outros, de aproveitar melhor o intervalo ocioso nas tarefas. B. A mesma finalidade pode-se alcançar por meio de um crucifixo ou de uma imagem de Nossa Senhora ou de um santo da nossa devoção, colocados discretamente como elementos decorativos do escritório, consultório, etc., que possamos ver enquanto trabalhamos, e colocados também em lugar nobre da casa, no quarto, na cozinha, mas insisto, de maneira discreta e, se possível, artística, evitando transformar a casa num convento. Também é ótimo utilizar como despertador, lembrete, uma estampa de Nossa Senhora ou outra diferente colocada na carteira ou uma medalha, mas tudo com naturalidade e discrição. Ter presença de Deus não é exibir a religiosidade à toa, nem fazer o papel de católico público. A melhor maneira de mostrar a nossa fé aos outros é a nossa vida cristã autêntica. C. Eu gostaria ainda de lhe recomendar vivamente que carregue sempre consigo, no bolso, na bolsa, um pequeno crucifixo, além do seu terço ou tercinho de anel, de modo que possa colocá-lo perto dos papéis, objetos de trabalho, livros de estudo ou numa gaveta que abra e feche com frequência, e também na mesinha de cabeceira para beijá-lo antes de dormir e logo ao acordar. Até a próxima. Um abraço a todos.